tema que a gente quase não se vê falar e que deve sempre estar falando, principalmente para a juventude, a essa juventude a qual nós estamos vivendo. Gostaria de falar sobre rejeitando o pecado em nossas vidas, falar sobre o pecado. Porque muitas vezes nós falamos tanto sobre o pecado e não sabemos nem o que é pecado, nem como evitar o pecado. Tem certos tipos de coisas que cometemos que é pecado e nós achamos que não é pecado. Ou algumas coisas que é pecado e nós falamos, mas é um pecadinho pequenininho, esse não tem problema. Para Deus não tem tamanho de pecado. Pecado é pecado. Bem, eu gostaria que vocês abrissem os vossos livros em Carta aos Romanos, capítulo 7, e versículo 14 ao 19. Nós vamos estar meditando, nós vamos fazer um pequeno estudo aqui nesta noite. Gostaria que os irmãos ficassem atentos aí, que eu vou pedir alguém para ir lendo alguns versículos aí. Bem, nós vamos descobrir aqui o que Deus tem para nós aqui nesta noite. Carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 14. Quantos acharam? Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, nem faz isto, já não sou, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer e o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu quero, esse faço. Mas se eu faço, não sou eu que quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Esse versículo, se a gente analisarmos bem ele, o próprio apóstolo Paulo falando, o pecado habita em mim. Foi ele quem disse que o nosso corpo é santuário de Deus vivo, e ele mesmo disse que o pecado habita em nós. Nós vamos falar nesta noite sobre rejeitando o pecado em nossas vidas. Para nós entendermos o que é pecado, o que você acha, o que você considera como pecado? Pecado é tudo que é contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. Tudo que você faz que é contra a vontade de Deus, que é contra a lei de Deus, não tem perdão, você está pecando. Quer dizer, tem perdão, mas não tem justificativa para você fazer alguma coisa que é contra a vontade de Deus e achar que não está pecando. Tudo que é contra a lei é pecado. E para nós entendermos o pecado, muitas vezes nós falamos, o pecado é culpa da mulher, por causa da mulher que comeu a fruta, nós estamos pecando. Isso é brincadeira que nós fazemos, porque nós sabemos que o pecado, ele entrou na terra através do homem. Foi para o homem que Deus falou, foi para o homem que Deus deu a ordem, não coma do fruto. E eu observo que se faltou às vezes até mesmo sabedoria na vida de Adão para instruir a sua mulher sobre o que Deus tinha falado para ele. Amém? Para nós entendermos sobre o pecado, nós vamos voltar lá no livro de Gênesis, onde tudo começou. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Nós vamos entender tudo onde começou, porque o pecado entrou na terra, porque o pecado está sobre a terra, porque nós pecamos. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 diz assim. Quantos acharam? Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis é muito interessante quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler os 3 primeiros capítulos de Gênesis, nós ficamos interessados na história da criação de Deus. Nesses 3 capítulos que eu estive lendo, meditando, eu gostaria de falar sobre 4 pontos que me chamou a atenção: sobre a tentação, sobre a culpa da tentação, o juízo e a redenção. Primeiro veio a tentação, depois o homem se sentiu culpado por ter caído na tentação. Deus veio e deu o juízo, mas Deus também promoveu a redenção do homem. Nós observamos que Deus colocou uma árvore no meio do jardim. Muitas vezes nós perguntamos, mas por que Deus tinha que colocar aquela árvore no meio do jardim? Qual era o interesse de Deus de colocar uma árvore de um fruto que o homem não podia comer? E nós sabemos que Deus sabia que ele ia comer, Deus sabia que o homem ia cair. Deus é Deus, nada está oculto aos teus olhos. Deus sabia que o homem ia ser tentado, que eles iam cair. Então nós perguntamos, para que Deus ia colocar uma árvore proibida no meio do jardim, no lugar onde chamava atenção, onde todos eles dois passavam, olhavam, via aquela árvore. A Bíblia diz, segundo a mulher, quando ela olhou a árvore, ela viu que o fruto era bom e agradável
chamada sucumber, ou seja, era uma árvore bonita, era uma árvore que chamava a atenção. Mas Deus colocou tudo aquilo ali porque Deus queria promover um teste na criação que Ele fez. Ele falou: eu vou testar o homem. Porque o homem sem o livre-arbítrio, ele não passa de uma máquina, ele não passa de uma criatura que faz a vontade de Deus, porque Deus quer que ele faça a vontade dele. E o interesse de Deus não era isso. O interesse de Deus era de ter um homem que adorava Ele por livre e espontânea vontade, que tinha contato com Ele por livre e espontânea vontade, que andasse com Ele, que falasse com Deus, como era, nós lemos e conhecemos a história que Deus descia no jardim do Éden, conversava com o homem, andava com o homem. Mas Satanás, de toda a criação, ele tinha um olho grande na obra mais perfeita que Deus fez. Satanás não tinha interesse na maçã, Satanás não tinha interesse nos animais, Satanás não tinha interesse na vegetação, ele não tinha interesse no mar, nos céus, na terra, em tudo que foi criado. O interesse de Satanás era contra a vida do homem. O interesse de Satanás é de derrubar o homem, é de distanciar o homem da presença de Deus, de tirar o homem fora de contato, fora da comunhão com Deus. Satanás, nós observamos pela história, e eu observei uma maneira que Satanás vai trabalhar na vida daqueles que der brecha para ele. Ele não vai usar um estranho, ele não vai chegar para você e dizer: eu sou Satanás e quero te derrubar. Ele não é bobo, ele sabe que você é crente. E se ele chegar para você dessa maneira, se mostrando garra, unhas e dentes, por mais que você não tenha fé suficiente, você vai orar, você vai repreender, vai falar: sai de mim, porque aqui não, eu sou crente, lavado e remido. Satanás, então, ele pega uma das partes mais frágeis que eu creio, a Bíblia não diz que era Eva, era a parte mais frágil de Adão, era a mulher que Deus criou para estar lado a lado com Adão. Satanás sabia que se ele fosse direto em Adão, ele não ia conseguir nada, porque Adão tinha ouvido a voz de Deus, sabia que não era para comer do fruto. Então o que ele faz? Ele vai na parte mais frágil de Adão, fala: eu vou pegar Eva. Esperou um momento que ela estivesse sozinha, e pelo diálogo da serpente com Eva, a serpente não era um animal estranho, era um animal que já conversava com ela há muito tempo. Eu creio que as duas eram amiguinhas, dividia ali os seus afazeres, conversavam com ela, era amiga íntima as duas, a serpente e a mulher. Satanás observou que havia um contato íntimo entre a serpente e a mulher, falou: já sei o que eu vou usar a serpente. Primeira coisa que eu observo sobre a tentação, nesse versículo que nós lemos sobre o diálogo, quando a serpente vai até a mulher, Satanás se incorpora na serpente, tira a mulher da visão de que Deus tinha para ela, coloca ela para pecar, é que Satanás vai usar alguém que está próximo de você, Satanás vai querer usar alguém que tem contato com você, que tem intimidade com você, para te distanciar da presença de Deus. Talvez você fale: eu não, eu oro, eu sou crente, eu busco a Deus, eu jejuo, eu estou em consagração de vida todos os dias. Você está dessa maneira, glória a Deus, mas talvez tenha algum amigo perto de você, alguém perto de você, que não está com essa comunhão com Deus, e por algum segundo, basta um segundo para Satanás pegar alguma palavra, distorcer e fazer com que você saia da visão de Deus, saia da presença de Deus. Quero dizer para você, jovem, em nome de Jesus Cristo, seja espiritual, porque a Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne tudo e de ninguém ele é discernido. Se você ora, se você jejuma, você vai saber quando uma palavra é de Deus e quando uma palavra não é de Deus. É muito fácil a gente ser levado pelas nossas amizades. Quando eu saí da igreja, me desviei pela primeira vez, foi por amizades que eu tinha que estavam fora da igreja, e quando eu achava que eles eram meu amigo, que estavam me oferecendo coisas boas, quando eu assustei, eu já estava fora de comunhão com Deus. A primeira tentação, nós conhecemos a história de Jesus quando ele estava prestes a ser crucificado. Nós temos base bíblica para falar que Satanás vai querer usar algum amigo para te tirar da presença de Deus, alguém que você tem contato para te tirar da presença de Deus. Jesus, quando ele estava prestes a ser crucificado, estava passando ali a sua agonia. Nós conhecemos a história em Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23, que Pedro chega até Jesus e fala: mestre, o senhor não merece isso, para com isso, para que aguentar todo esse fardo nas suas costas? Como em outras palavras ele estivesse falando: Jesus, desiste, não faz isso, não vale a pena, esse povo é ruim, para que sofrer tanto? Jesus: apartai-vos de mim, Satanás. Sabia que Satanás estava querendo tirar o foco e ele da visão, mas como ele era Cristo, era 100% homem e 100% Deus, ele teve discernimento. Ainda que era Pedro, seu amigo, ele falou: apartai-vos de mim, Satanás. Nós temos que estar na nossa vida no altar, consagrando as nossas vidas todos os dias, para que nós venhamos ter esse discernimento, para que quando nós ouvimos alguma palavra, saber se é Deus ou se é Satanás que está falando. Se é Deus, glorifica, recebe. Se é Satanás, usa a autoridade que está sobre a sua vida e diz: para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Eu não vou sair da presença de Deus, eu vou ficar na presença de Deus, eu vou guardar a minha fé, eu vou guardar tudo que Deus colocar nas minhas mãos, eu vou ser crente, eu vou guardar a minha salvação. Vamos tomar cuidado. Muitas vezes nós temos muita intimidade com alguém que não é crente, temos muita intimidade com o nosso, até mesmo com o computador, temos intimidade com pessoas que não conhecem a Deus.